Neste vídeo vou te mostrar por que Tele Santana praticamente boicotou Roberto Dinamite, mesmo com o jogador vivendo o auge da carreira. Uma história de bastidores, vaidade, política e uma das maiores injustiças da história da amarelinha. Um dos maiores artilheiros da história do futebol brasileiro. Ídolo incontestável do Vasco, tem números que até hoje impressionam. Mais de 500 gols em jogos oficiais, artilheiro do Brasileirão, rei dos clássicos, média absurda por 2 décadas. Mas apesar de tudo isso, teve uma carreira frustrante com a camisa da seleção brasileira. Por quê? O que aconteceu nos bastidores para que um jogador com números tão absurdos fosse tão ignorado? Mas antes de começar, me conte nos comentários. Você teve o privilégio de ver Roberto Dinamite jogando? Na década de 70, Roberto Dinamite já era um nome consolidado no futebol brasileiro. Desde muito jovem, mostrava um faro de gol impressionante e uma inteligência de jogo rara para a época. Seu auge veio com o título brasileiro conquistado com o Vasco da Gama em 1974, sendo o principal nome da campanha. E mais do que um simples artilheiro, Dinamite era um jogador versátil. Vestia a 9 com maestria, mas tinha visão e capacidade para atuar também como criador, armando jogadas, dando assistências e participando ativamente da construção ofensiva. Seu desempenho regular e decisivo o colocava, ano após ano, entre os maiores goleadores do país. Mesmo assim, a relação com a seleção brasileira nunca foi das mais estáveis. Na Copa do Mundo de 1978, ele só foi convocado por conta da lesão de Nunes, atacante que era o titular incontestável da comissão de Cláudio Coutinho. Outro favorito era Reinaldo, jogador de grande talento, mas com histórico grave de lesões nos 2 joelhos, o que o tornava uma aposta arriscada. Mesmo sendo convocado de última hora, Dinamite mostrou seu valor. Foi titular em momentos importantes e marcou gols contra Áustria e Polônia. Atuou com eficiência e deixou claro que podia entregar mesmo sem ter o respaldo pleno da comissão técnica. Seu futebol falava por si. Mas o fato é que, mesmo entregando resultados dentro de campo, Dinamite parecia nunca ser realmente bem-vindo. Seu nome raramente era prioridade, mesmo sendo um dos mais completos e regulares atacantes de sua geração. Nos anos seguintes, a fase de Roberto Dinamite continuava espetacular. Em 1980 veio a consagração internacional, uma proposta do Barcelona. Ele se transferiu para a Espanha e, apesar da expectativa criada, sua passagem pelo clube catalão foi curta. O técnico da época não facilitava e o contexto europeu acabou não favorecendo sua adaptação. Mas, ao contrário do que muitos fariam, Dinamite voltou ao Brasil com sede de provar seu valor. E ele provou. Logo na sua reestreia pelo Vasco, encarou o Corinthians e fez uma das partidas mais impressionantes da história do futebol brasileiro. Marcou 5 gols, um mais bonito que o outro. Uma resposta direta para qualquer dúvida que ainda existisse sobre sua grandeza. O gol mais emblemático, uma finta de corpo sobre o zagueiro Mauro e uma bomba indefensável no ângulo esquerdo. Era o recado dado. Roberto Dinamite seguia sendo um dos maiores atacantes do país. Em 1981, veio uma das temporadas mais monstruosas de sua carreira. 62 gols no ano. Foi artilheiro do Campeonato Carioca com 31 gols, decisivo nos 3 jogos finais contra o Flamengo e destaque absoluto nos clássicos. Mesmo enfrentando adversários de alto nível, Roberto se mantinha como líder do Vasco e da artilharia nacional. Mas, incrivelmente, o nome de Dinamite seguia fora das convocações da seleção brasileira. Enquanto o maior goleador do Brasil colecionava recordes, Tele Santana testava outros atacantes. Reinaldo, Serginho Chulapa, até o meia Sócrates foi adaptado como falso 9. Zé Sérgio também ganhou oportunidades. Todos foram observados, menos Dinamite. Durante esse período, Roberto ficou praticamente 2 anos esquecido pela comissão técnica da seleção. Uma omissão sem justificativa esportiva, considerando os números e o desempenho de um jogador que simplesmente não parava de fazer gols.
Só foi lembrado novamente em outubro de 1981, após uma enorme pressão popular. A torcida e a imprensa esportiva não aceitavam que o maior artilheiro do país fosse ignorado por tanto tempo. O clamor foi tanto que Tele Santana não teve escolha. Convocou Dinamite para o amistoso contra a Bulgária. E ele fez o que sempre fez: gol. Voltava à seleção em grande estilo, provando que continuava em forma e decisivo. Nos 2 jogos seguintes, amistosos contra a Alemanha Oriental e Checoslováquia, foi titular. Demonstrava entrosamento, inteligência tática e faro de gol. Estava, indiscutivelmente, em um dos melhores momentos da carreira. Mas, apesar disso, Tele ainda mantinha suas preferências. O nome da vez era Careca, jovem, habilidoso e considerado pela comissão como a referência ofensiva para a Copa de 82. No entanto, a poucos dias do início do torneio, Careca sofreu uma lesão grave e a seleção, de repente, ficou sem seu camisa 9. Foi então que, de forma forçada e sem convicção, Tele convocou Roberto Dinamite. A imprensa da época retratava a convocação como uma solução de última hora. Mesmo com o atacante vivendo uma fase absurda, ficou claro que não era o plano A. Era um remendo. Na Copa do Mundo, não jogou um único minuto sequer. Nem nos jogos da primeira fase, nem na decisão contra a Itália. Justamente no confronto mais exigente, onde o Brasil precisava de variação tática, de inteligência no ataque, de sangue novo, Tele optou por morrer abraçado com sua ideia original. Dinamite assistiu do banco enquanto a seleção era eliminada. Foi o fim melancólico de um ciclo que tinha tudo para ser diferente. Um erro que, para muitos, custou um título mundial. Mesmo após a Copa, Dinamite continuou entregando em alto nível. Em 1982, ajudou o Vasco a conquistar o Campeonato Carioca num triangular final contra Flamengo e América. Foi decisivo, mostrando mais uma vez que sua fase era consistente, mesmo após ter sido ignorado no Mundial. No ano seguinte, em 1983, retornou à seleção brasileira e, como de costume, deixou sua marca com um gol contra o Equador. Mas mesmo com esse retorno e atuações convincentes, nunca teve uma sequência real com a camisa amarelinha. Foram apenas 47 jogos pela seleção brasileira. Um número surpreendentemente baixo se considerarmos sua relevância, regularidade e peso dentro do futebol nacional. Estamos falando de um jogador que marcou gols em 19 edições seguidas do Campeonato Brasileiro, com uma média de 36 gols por temporada durante 22 anos. Artilheiro absoluto dos clássicos, maior artilheiro da história do Vasco, com números que impressionam qualquer geração: 512 gols, 157 assistências e 850 jogos. Mesmo assim, a seleção insistiu em deixá-lo de lado. Por quê? Ninguém nunca explicou com clareza. Talvez por vaidade de treinadores. Talvez por teimosia em insistir em outros nomes. Talvez por questões políticas ou de relacionamento. O que é certo é que a seleção brasileira recusou por opção um dos maiores atacantes da sua história. E essa escolha jamais vai deixar de ser questionada. Tele Santana é lembrado como símbolo de futebol bonito, mas até os grandes mestres erram. E talvez o maior erro de Tele tenha sido justamente ignorar Roberto Dinamite. Não estamos dizendo que o Brasil teria vencido a Copa de 82 com ele em campo. Mas é inegável que era um jogador em seu auge, técnico, inteligente, goleador e pronto para decidir. E que foi preterido por razões que nunca foram explicadas com clareza. Deixa aqui nos comentários. Roberto Dinamite merecia mais com a seleção? Se curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal. A gente não deixa essas histórias caírem no esquecimento.